O café é servido com sabor e informação. Café Central. Uma vez mais, bom dia, seja bem-vindo. Como temos vindo a anunciar ao longo desta manhã informativa, o nosso convidado é o presidente da Autoridade da Concorrência, Emanuel Barbosa, que já cá está connosco para nos dar a conhecer um pouco mais o funcionamento da Autoridade da Concorrência, esta entidade que foi criada não há assim muito tempo, foi em junho de 2022, seja como for. Emanuel Barbosa, bom dia, obrigado pela disponibilidade. Já entregou o plano de atividades e também o orçamento à Assembleia Nacional, e há três pilares em que assenta para já o plano de atividades. A prioridade é continuar a instalar a Autoridade da Concorrência, olhar naturalmente também para o pilar da concorrência e estar atenta à defesa dos interesses dos serviços gerais e da proteção dos direitos dos consumidores. Comecemos pela instalação da Autoridade da Concorrência. Tal como dissemos, é uma entidade que nasceu em 2022. Neste momento já estão reunidas todas as condições. A Autoridade da Concorrência já tem, digamos, todos os seus elementos, todas as direções. Como é que está neste momento a funcionar a Autoridade da Concorrência? Bom dia, obrigado pela disponibilidade já agora. Muito obrigado. Bom dia, Carlos Santos, bom dia, ouvintes. Para mim que é uma honra estar aqui e foi com, portanto, bastante regozijo que aceitei o convite endereçado pelo Carlos Santos. Relativamente à instalação, temos que dizer objetivamente que neste momento não estão ainda criadas todas as condições para que o processo de instalação proceda nos termos como o Conselho de Administração da Autoridade de Concorrência pretende. Mas, entretanto, devo dizer que estão em curso negociações com o Governo, exatamente para que essas condições sejam criadas o quanto antes, e temos aqui estabelecido como deadline primeira semana de abril, porque a questão que tem condicionado a instalação é sobretudo de índole financeira e tem a ver com uma insuficiência legal que foi detectada no decreto-lei que criou a ADC e aprovou os estatutos da Autoridade da Concorrência. Esta insuficiência legal não tem permitido, portanto, a transferência de prestações das entidades reguladoras para a Autoridade da Concorrência. Isso já foi sanado pela via de uma alteração? Não, o processo está em curso. Esta alteração está em curso e é isso que portanto, está a decorrer neste momento, e pensamos que na primeira semana de abril, o mais tardar, estará, portanto, terminado este processo. Muito bem, para que os nossos ouvintes percebam o que é que está em causa quando fala de prestações, portanto, a Autoridade da Concorrência, um dos mecanismos de financiamento é através de recursos, digamos, que são repassados através de entidades ou de reguladoras multissectoriais ou sectoriais, portanto, acabam também por transferir alguns recursos para a ADC, é isso, não é? A grande parte dos recursos para a ADC está pensada para serem provenientes das entidades reguladoras, portanto, 95%. Os restantes 5% serão provenientes de coimas, multas e outras contribuições. Portanto, da maneira como está idealizado o financiamento da Autoridade da Concorrência, não havendo prestações da autoridade das entidades reguladoras, fica completamente comprometida o funcionamento, dado que ficamos, portanto, arredados de 95% do financiamento. Portanto, essa anomalia, se assim se pode dizer, já foi detectada, vai ser saneada agora, vai-se fazer a alteração do decreto-lei, não é? Exatamente, sim.
É este processo que está em curso, que pensamos estar ultimado agora em abril. É importante Cabo Verde ter uma autoridade da concorrência. O que a gente ouve dizer é que o mercado enfim, é diminuto, é pequeno, há poucas empresas, digamos, há poucas práticas de concorrência. Pergunto-lhe se justifica de facto ter uma autoridade de concorrência e que importância que vai ter já agora para a estruturação desse mercado que é livre, não é? Entendemos que sim, que é importante e que faz todo o sentido a criação da autoridade de concorrência. Isso porque esse argumento de mercado exíguo é até um argumento que devia ser usado para a existência da autoridade de concorrência. Porque num mercado exíguo em que temos monopólios natural, e basta ver em que setores importantes como de energia, produção e distribuição de energia, água e outros setores, transporte marítimo, telecomunicações, temos ou empresas a operarem ou em regime de monopólio ou em regime de oligopólio. Portanto, nessas circunstâncias, faz todo sentido ter uma entidade que supervisione o mercado de perto para que não haja situações de abuso de posição dominante, para que não hajam preços exploratórios, para que o mercado funcione de forma eficiente e não a mercê dos interesses dos operadores, o que pode colocar tanto em causa os direitos dos consumidores, mas todo o processo de desenvolvimento do país. Portanto, essa questão da existência da autoridade de concorrência, creio eu que qualquer um que faça uma análise mais aprofundada, mais cuidada, chegará à conclusão de que faz sentido. E, por outro lado, há aqui uma questão que tem a ver com a convergência técnica e normativa com a União Europeia. Portanto, o que tínhamos antes, em que a competência da autoridade de concorrência estava segmentada junto das várias entidades reguladoras, cada um, além da parte da regulação, também cuidava da concorrência no seu setor. Portanto, era um modelo que não é praticado nos países onde a questão da concorrência hoje está mais consolidada. Portanto, hoje Cabo Verde adotou um modelo que é um modelo que temos em países desenvolvidos, em que a questão do ecossistema da regulação e da concorrência tem funcionado muito bem. Portanto, acha que neste momento não há aquela prática que por vezes se ouve dizer de empresas que dominam algum setor de atividade económica e que combinam entre si, digamos, para a formação de preços, se há uma fixação de preços máximos, portanto essas empresas vão e colocam de facto a bitola mais alta, portanto dentro daquilo que for estamos a falar aqui da cartelização, que de facto é uma prática restritiva da concorrência. Portanto, a autoridade de concorrência tem essa competência de zelar para que esses fenómenos, que são fenómenos que falseiam a concorrência, não ocorram no mercado. Nós estamos atentos a essas situações, mas é preciso dizer que estamos a fazer um trabalho também de incutir nos operadores económicos e nos consumidores esta cultura da concorrência. Basta aqui dar um exemplo para ver que eventualmente até existe alguma ignorância quanto à política e o direito da concorrência. Quando vemos aqui em Cabo Verde a associação de empresas a dizerem que reuniram e determinaram a harmonização dos preços e publicam isso nas redes sociais, isso mostra, se calhar, não tanto má fé, mas um desconhecimento da lei da concorrência. Portanto, não há ainda uma cultura de concorrência. Exatamente. É preciso trabalhar no sentido da promoção desta cultura. E é isso que estamos a fazer nesta primeira fase, não indo logo pelo caminho sancionatório, mas sim de fazer alguma pedagogia junto dos operadores económicos para que conheçam a lei da concorrência, para que estejam por dentro do que é legal e o que não é legal, para que as suas práticas sejam de acordo com a lei da concorrência. Portanto, é isso que a Autoridade da Concorrência tem feito desde a sua criação. Quer dizer, uma das intervenções é a advocacy, é fazer essa sensibilização. Exatamente. Junto dos players e nota que há essa abertura, de facto, para se abraçar digamos, esse novo contexto de haver uma autoridade para zelar para a concorrência. Este é o caminho, tem que haver essa abertura.
E nós, como dissemos, estamos aqui numa fase ainda de fazer um trabalho pedagógico, mas chegará uma outra altura em que a observância da lei tem que ser conseguida, e nós temos vários instrumentos à nossa disposição para fazer que isso aconteça. Mas, de facto, olhando para os estatutos da ADC, estamos aqui a falar de uma agência, de uma autoridade que é transversal, enquanto nós temos entidades reguladoras que se ocupam de um único setor, um setor específico, já a autoridade para a concorrência, portanto, é todo o terreno, se assim se pode dizer. Exatamente, de facto somos transversal a todo o mercado, né? Temos competência em todos os setores da economia. Há aqui uma pequena nuance em que o Banco de Cabo Verde, no setor financeiro, tem um papel tanto de regulador como também tem competências em matéria da concorrência. Embora, pela nossa análise que fazemos do decreto-lei que criou a ADC, também a ADC não está arredado deste setor financeiro. Mas, de qualquer forma, o Banco de Cabo Verde tem já uma longa tradição nessa matéria. E nós, nesta fase, queremos estar ainda preocupados com outros setores. E, havendo necessidade de intervir no setor financeiro, será sempre numa relação de cooperação com o Banco de Cabo Verde. E de complementaridade. Claro, sim. E na tomada de posse, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças fez questão de sublinhar que, por vezes, há uma confusão que se cria em torno do conceito de independência das entidades, das agências reguladoras. São independentes na sua atuação, mas devem ser colaborantes, devem colaborar com o governo. Como é que se pode fazer esse exercício, esse equilíbrio de manter a independência, a autonomia, ao mesmo tempo, digamos, haver essa colaboração com o governo? Então, sim, a independência aqui é uma questão central e não pode ser nunca colocada em causa. Mas, entretanto, há sempre um espírito de colaboração, porque o que está aqui em causa é o desígnio do país. E dentro desse desígnio estamos abertos a colaborar com todas as instituições do país, nomeadamente o governo. Mas claro que está que dentro da esfera de atuação da Autoridade de Concorrência não permitiremos qualquer tipo de interferência, porque senão estaria em causa esta independência que é fundamental para o bom funcionamento da ADC e com isso a boa supervisão do mercado. Uhum. E a ADC, neste momento, para além dos parceiros nacionais, vejo também que tem estado, digamos, a trilhar um caminho no sentido de se internacionalizar, de estabelecer parcerias com organizações congêneres. Sim, de facto temos isso na nossa agenda como objetivo estratégico do nosso plano de atividades. E já conseguimos aqui alguns resultados, porque a ideia é fazer uma plena integração da Autoridade da Concorrência junto das redes internacionais da concorrência. Nomeadamente, estamos já com uma boa relação com a Autoridade Regional da Concorrência da CDO e fomos eleitos recentemente como membro de mesa do Comitê Consultivo da Concorrência da ARC. Também fomos eleitos secretário da mesa da African Competition Forum. Portanto, temos feito este percurso a nível internacional e aproveitar aqui também para dizer que vamos organizar na sexta-feira um seminário, uma conferência internacional e sobre o ecossistema da regulação e da concorrência e os desafios do mundo digitalizado, em que vamos ter conosco vários oradores internacionais, nomeadamente da OCDE, da ARC, da Autoridade de Concorrência de Portugal e de outras instituições internacionais. Isso só para mostrar que isto também é fruto da relação que estamos a estabelecer com entidades internacionais. Já firmamos um protocolo de entendimento com a DECO de Portugal, já firmamos também um protocolo de entendimento com a ARC de Moçambique. E agora, durante esta conferência internacional, vamos firmar um outro com a Direção-Geral do Consumidor de Portugal. Uhum.
Emanuel, que áreas é que, de facto, podem despontar, enfim, mais problemas, mais complicações em termos de concorrência? Em instantes estava a falar desses setores onde há monopólio, pode haver, ou se calhar há monopólio natural nas telecomunicações, na energia. Em que domínios dentro da economia cabo-verdiana que, digamos, pode suscitar uma maior atenção por parte da entidade da concorrência? Tradicionalmente, e mesmo a nível mundial, os setores que costumam, portanto, ser mais problemáticos em termos da concorrência são no setor farmacêutico, telecomunicações e combustível, mas quanto ao mercado Cabo Verde, pelo que conhecemos, dada, como bem referiu, a situação de monopólio natural, claro que temos a situação o setor da energia, transportes tanto aéreo como marítimo, e eventualmente também no setor farmacêutico. Portanto, são setores que, diria, deve merecer uma atenção especial da nossa parte, sem estar aqui a especular para dizer já à partida que existem problemas. Mas, de qualquer forma, pela situação, pela estrutura do mercado, creio que merece uma atenção redobrada da parte da Autoridade da Concorrência. E a Autoridade da Concorrência já foi chamada, sei lá, duas vezes para, enfim, já há 2 deliberações, ou se calhar mais, não é? Mais. E já tivemos várias denúncias, já analisamos várias denúncias, mas intervimos na operação de fusão das empresas do grupo da Cabo Verde Telecom. Ainda recentemente fomos notificados para fazer uma avaliação concorrencial relativamente a um processo de aquisição de uma empresa, de um grupo da República Popular Chinesa, sediada em Amsterdão, em que tinha um processo de aquisição da Simpor Portugal. Como a Simpor Portugal é detentora da Simpor Cabo Verde, então fomos notificados para analisar este processo e, portanto, culminou com uma decisão de não oposição. Normalmente as autoridades para a concorrência, digamos que atuam num nível bastante elevado, precisamente nesses casos que acaba de fazer referência, mas aqui em Cabo Verde tenho notado também que é essa preocupação da ADC ao nível dos direitos dos consumidores, no nível, digamos, mais básico. Ainda há dias vocês andaram a fazer uma campanha de sensibilização, primeiro explicando esclarecendo os consumidores em relação aos seus direitos e também dando a conhecer a missão da ADC. Isto faz parte dos estatutos da Autoridade da Concorrência? Exatamente, isso decorre dos nossos estatutos, não é por acaso. E são modelos. A nível mundial, as autoridades de concorrência em alguns países cingem a matéria da concorrência, entretanto em alguns outros países e acabam também por acumular esta parte que tem a ver com a proteção dos direitos dos consumidores. E no nosso caso em particular, de facto temos essa competência e que está plasmada exatamente no último artigo do nosso estatuto, em que está bem claro que temos a competência nessa matéria no que tange a proteção dos direitos e interesses dos consumidores. Portanto, é por essa razão que estamos também a dar atenção a esta outra dimensão. E faz todo o sentido, tendo em conta que no fim do dia, no fundo, é a proteção do direito do consumidor. Se a concorrência funciona, se o mercado livre funciona, portanto, acaba por, digamos, beneficiar o próprio consumidor. E acha que neste domínio, uma vez que nós estamos também no mês de março, mês do consumidor, acha que já há aqui alguma cultura de respeito pelos direitos dos consumidores? Nós ouvimos agora reportagens, as pessoas a queixarem-se de preços
preços exorbitantes, dessa inflação, de preços que um produto que tem um preço na prateleira, depois vai à caixa, tem um outro preço, a má qualidade de alguns serviços públicos e as pessoas reclamam, mas depois não há, digamos, uma reação, um feedback. Acha que nós, essa cultura de reclamar, de ter um livro de reclamação, e as pessoas estão a aderir a isso? De facto, existe aqui um conjunto de situações na relação entre os fornecedores de bens e serviços e o consumidor que merece, um conjunto de situações que merece um outro tratamento de facto. Basta ver que as pessoas muitas das vezes não acreditam num instrumento importante que é o livro de reclamação, porque acham que aquilo é uma perda de tempo, estar a preencher, a fazer uma reclamação. Mas as pessoas podem ter razão, quer dizer, se reclamam e depois não há melhorias, não há um retorno. Pois, mas é isso que, enquanto instituição e com competência nessa matéria, a Autoridade da Concorrência pretende alterar esta percepção, em colaboração com as entidades reguladoras que também têm competência nesta matéria, e pretendemos, portanto, fazer com que esta realidade seja percepcionada de uma outra forma. Mas para isso temos que, de facto, dar um melhor tratamento às reclamações. Mas não é só as reclamações. Aqui em Cabo Verde também temos que começar a fazer com que o reembolso seja uma situação natural. Troca ou devolução por os produtos não apresentarem em perfeita qualidade tem que ser um processo natural. Basta ver que hoje já em alguns países a devolução pode ser tão somente por uma questão de satisfação, eu não estar satisfeito com o produto. Portanto, se já é essa prerrogativa noutros países, aqui em Cabo Verde, por que não, quando os produtos apresentam de facto portanto, questões que têm a ver com a qualidade, não cumprem com a sua função. Portanto, há todas essas questões que é preciso todo um trabalho junto dos fornecedores de bens e serviços para que entendam que até para eles isso é bom, porque eu, enquanto consumidor, tenho que ter uma relação de confiança portanto, com o fornecedor. Portanto, se eu tiver essa relação de confiança, também estarei mais disponível para continuar a relacionar com esse fornecedor. Mas a partir do momento em que não tenho essa confiança, caso alguma coisa corra mal, não tenho respaldo da parte do fornecedor para trocar o produto ou para me reembolsar o valor que paguei pelo produto, portanto, isto cria uma situação de uma relação que a confiança não está presente. Portanto, esta questão é importante ser trabalhada para que esta relação, portanto, ganhe aqui uma outra forma. Emanuel Barbosa, não há aqui olhando para os estatutos, para as obrigações, para a missão da ADC, não há aqui alguma sobreposição de competências, tendo em conta que há algumas entidades reguladoras, em instante estava a falar da IGAI, ou pelo menos áreas em que deve intervir a IGAI. Nós temos também a Agência Multissectorial da Economia, a nível da saúde nós temos a ERIS, ou seja, temos um número considerável de entidades ou de agências reguladoras. Pergunto-lhe se agora com a Autoridade da Concorrência por vezes não há uma sobreposição de competências, se há áreas em que a ADC se vê obrigada a requerer, digamos, o apoio e a colaboração também de outras entidades. Em matéria de concorrência, não acho que haja sobreposição, mesmo quando pode parecer. A fronteira está bem delimitada. E qual é a competência das entidades reguladoras, qual é a competência da Autoridade da Concorrência. Mas, por outro lado, existe aqui a necessidade de trabalharmos de uma forma colaborativa, numa relação de cooperação. Isto tem uma imposição legal. Está aqui nos nossos estatutos de que deve haver esta cooperação. Portanto, nós contamos com a colaboração das entidades reguladoras e nós estamos também disponíveis para colaborar com as entidades reguladoras, porque o fim que perseguimos, como disse há bocado, no final do dia é o mesmo. É o bem-estar dos consumidores, é o bem-estar também das empresas. É preciso dizer que
Às vezes somos olhados com um caráter um tanto quanto policial, como se fôssemos contra as empresas. Não, nós queremos as melhores empresas. Queremos as empresas inovadoras, empresas que agregam valor e empresas que, no fundo, contribuam para o desenvolvimento do país. E nós estamos aqui também para ajudar nesse processo, porque de cada vez que a ADC faça com que haja maior competitividade no mercado, está a obrigar as empresas a serem inovadoras. E sendo inovadoras, competitivas, e serão competitivas tanto a nível interno, como também estarão melhores preparadas para serem competitivas na arena internacional. Portanto, estaremos aqui também, de uma forma indireta, a dar uma contribuição para a internacionalização das empresas cabo-verdianas. Muito bem. Emanuel, a ADC foi criada em junho de 2022, depois não foi dotada dos meios, houve todo esse, digamos, esse trabalho para a instalação desta autoridade. Pergunto-lhe se agora vamos ter uma ADC em velocidade de cruzeiro, se o orçamento permite, de facto, desenvolver todas as ações que constam do vosso plano de atividades. É isso que pretendemos. Portanto, penso que a partir de abril, estando ultrapassada a questão legal que tem a ver com o financiamento da Autoridade da Concorrência, estaremos em condições de imprimir aqui uma outra velocidade nos trabalhos da Autoridade da Concorrência. Não obstante, mesmo com parcos recursos, termos estado a funcionar e a dar o nosso máximo e a apresentar resultados que nesta fase reputo de bons resultados. Saíram algumas reportagens na imprensa sobre a ADC e sobre a administração e sobre o Emanuel Barbosa, que estaria descontente porque, entretanto, não foram reunidas as condições para rapidamente pôr de pé esta autoridade e que provavelmente Emanuel Barbosa estaria interessado em regressar ao Parlamento como deputado. Esse cenário se coloca ainda? Eu sou deputado com mandato suspenso por razões que têm a ver com a incompatibilidade com a função que estou neste momento a desempenhar. Portanto, há sempre essa possibilidade de regressar ao Parlamento, mas devo dizer que não está no meu horizonte por enquanto, porque abracei um desafio e tem um mandato de 5 anos, não é? Sim, renovável. 5 anos. Sim. É uma eternidade, 5 anos. Pode parecer, mas também o tempo passa tão rápido. Repare que já estamos com um ano e tal de mandato. E depois há um regime de incompatibilidades também que é bastante rigoroso. Exato, sim. Há um regime de incompatibilidade quando, portanto, cessar funções na Autoridade da Concorrência. Há um período de nojo em que não posso, portanto, trabalhar em nenhuma empresa em que as decisões da Autoridade de Concorrência tiveram, portanto, influência. E como acaba de fazer referência, portanto, é deputado do Movimento para a Democracia, o facto de ter sido escolhido para abraçar esse desafio, para liderar a Agência da Concorrência, acha que pode-lhe retirar alguma autonomia, alguma independência? Esta questão foi levantada, mas penso que quem me conhece sabe que não. E os que não me conhecem onde constatar isso com a minha forma de estar durante o tempo que vou estar aqui à frente da Autoridade da Concorrência. Muito Portanto, bem. Vou responder com trabalho, sim. No fim. E na sexta-feira, portanto, é essa conferência internacional. Sim. Temos essa conferência internacional e, entretanto, amanhã já começa um seminário sobre a aplicação do direito da concorrência. E, portanto, este seminário é co-organizado pela Autoridade da Concorrência de Cabo Verde e é um UNCTAD, que é um departamento das Nações Unidas que tem essa responsabilidade de, portanto, promover o direito da concorrência e a defesa dos interesses dos consumidores junto dos países PALOPs em desenvolvimento. Portanto, neste momento ainda o Emanuel mantém essa ideia de que nenhuma autoridade de concorrência numa entidade reguladora pode ser parente pobre deste ecossistema? Não, sim, claro. Eu afirmei isso relativamente à Autoridade da Concorrência. Por meio da Autoridade da Concorrência não pode ser parente pobre desse ecossistema, porque, como disse também no início, temos a transversalidade do mercado.
E não só isso, basta ver em outros países como é que as autoridades de concorrência são posicionadas. Portanto, em Cabo Verde não pode ser diferente. Muito bem. Emanuel Barbosa, obrigado por ter vindo aqui ao nosso espaço Café Central. É presidente da Autoridade de Concorrência, que está no terreno agora em vias de ultrapassar uma dificuldade que tem que ver com um dos mecanismos de financiamento, se calhar o principal mecanismo de financiamento da Autoridade da Concorrência. Obrigado por ter vindo e por ter partilhado também com os ouvintes esta missão e as obrigações da ADC. Eu que agradeço, sempre disponível para colaborar no que for preciso e aproveitar a vossa oportunidade para a consolidação de uma cultura da concorrência em Cabo Verde. Obrigado. Nós estamos já a ouvir o sinal horário das 9 da